Amém. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos começar no 17. Diga glória a Deus. Nisto, porém, versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, quer dizer, não elogio não, porquanto vós ajuntai, não para melhor, senão para piorar. Porque antes de tudo ouço que, quem está falando isso é Paulo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Algumas traduções falam assim, que há entre vós contenda. Em parte eu creio, quer dizer, é verdade isso. 19, até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Como assim? Não é para comer a ceia do Senhor. 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer, para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos? Ei, nisto eu não vos louvo. Olhe para mim com a Bíblia aberta, a gente já continua nessa palavra. Paulo chega às cartas aos Coríntios, para a igreja de Coríntio, e nós lemos aqui, não é uma palavra muito, vamos falar assim, de consolo. É uma palavra de repreensão. Porque eles se reuniam para a ceia, havia o quê? Briga, confusão, dissensão. E ele fala assim, há entre vós que até fica embriagado, mas não era do Espírito Santo, era de carcar uma. Era um negócio terrível. Paulo falou e ficou brabo. Ele falou, eu não louvo por isso. Por quê? A ceia, a Páscoa do judeu, vem desde a época do Egito, aonde as famílias se reuniam, matavam um cordeiro ali onde Deus ensinou, né, que orientou, matava o cordeiro, a família comia o cordeiro, comia os pão asmo, as ervas amargas. Era um simbolismo, era para lembrar o que Deus tinha tirado o povo do Egito. Só que o que aconteceu? Eles se reuniam e um comia demais e o outro comia de menos. Paulo fica bravo, por isso que ele fala assim, tem muita gente depois toma ceia indignamente, porque eles reuniam para tomar ceia e virava essa confusão. A pessoa não pensava no outro, portanto eu encher minha barriga, né? O outro que se lasque, né? Portanto eu comer, o outro não. E eles reuniam ali, ele está escrevendo, não é para o ímpio, escrevendo para a igreja de Coríntio, e explicando que Deus não se agradava daquilo, que Deus não se agradava. E depois daquela bagunça, eles pegavam o pão, o vinho e falavam, esse é meu corpo. Paulo falou, não é assim. Não é assim, porque eles comiam para a própria condenação. Porque quando Paulo fala que comia indignamente aqui na palavra, ele falava dessas pessoas que faziam as coisas relaxadamente, reunia para comer, apenas para comer. Paulo fala assim, vai comer, come em casa. Você deve encher a barriga em casa. A ceia não é para um comer, porque não esperava, irmãos. Eles faziam o banquete lá, a Páscoa do judeu, depois para fazer a ceia em seguida, como Jesus tinha instituído. O que acontecia? Era uma comilança. Um trazia uma coisa, outro trazia outra. Só que chegava, era gente com o tapuér daqui, era gente ali, no desespero. No desespero. E Paulo falou assim, não é isso. Todo mundo tem que comer igual. Todo mundo tem que beber igual. Todo mundo tem que participar dignamente. Amém, irmãos? Porque que irmandade era essa que só pensava nele? Que irmandade é essa que fala que tem amor para o seu irmão, mas na realidade não está nem aí? Por isso que Paulo fala assim, entre vós há doente e enfermo.
Porque vocês estão fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Que amor é esse? Que se tiver 10 pedaços, eu como 10 pedaços, ou como 9 pedaços e fica 9 sem comer. Paulo, foi isso que ele estava falando. Ele falou, tem gente que está engordando demais, né? Tem gente que está ficando bêbado, tem gente que está extrapolando. Por isso que aí ele vem e começa a ensinar a ceia do Senhor. Vamos lá? Versículo 23. No 23 ele fala assim, ó, no finalzinho do 22, ele fala, louvar o rei? Não, nisso eu não vos louvo. 23. Agora ensina como que é, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava de novo ensinando. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. O que Paulo estava dizendo, irmão? Tudo que você for fazer é para Jesus. Tudo que você for fazer é para Jesus. Vai participar da ceia? É para Jesus. Vem na igreja? É para Jesus. Vai orar? Para Jesus. Vai fazer uma visita para quem precisa? Para Jesus. É isso que ele estava ensinando. Tudo que fazer isso em memória de mim. Em memória de quem? De Cristo. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque toda vez que comer este pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que eu venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Olha para mim. Está entendendo porque Paulo fala aqui que ia ser culpado do corpo e do sangue? Era daqueles que estavam fazendo, desde o versículo 17 ao versículo 22, que havia dissensão na ceia, se embriagava, um comia mais, outro comia de menos, era uma disputa. E ele falou assim, a ceia do Senhor não é disputa, a ceia do Senhor é comunhão, é repartir do pão. É o repartir do pão. O que é o repartir do pão? Você pega o pão, você dá metade do seu pão para o seu irmão. E se tiver 2, quebro em 2. E se tiver em 3, eu quebro em 3. É isso a ceia. É comunhão, é repartir. E não como eles estavam fazendo. Ele falou, uns comem de mais, outros comem de menos. Não é assim. Não tem nada a ver com o evangelho. Quando você pensa em você, eu quero, não é evangelho de Jesus. E Paulo ensina aqui as cartas ao 1 Coríntios capítulo 11, que a Santa Ceia é pensar no seu próximo. E ele fala, como eu aprendi do Senhor, eu vos ensinei. Que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e não comeu o pão sozinho. Ele abençoou o pão e repartiu o pão. Depois de cear, ele pegou o cálice e abençoou e falou, esse é meu cálice, esse é o Novo Testamento no meu sangue. E deu o cálice para todo mundo beber. Note-se que na Santa Ceia, onde o Senhor instituiu na Páscoa, na noite que foi traído, estava Judas Iscariote sentado ao lado de Jesus. Jesus não negou a ceia para Judas. Diz a palavra que Jesus pegou um bocado, um pão, um bocado do prato dele e deu para Judas. Porque Pedro falou assim, Senhor, quem que vai te negar?
E Jesus sabia que ele iria negar. Ele falou: aquele que eu der um bocado do meu prato. E ele pega e dá para Judas. Nem para Judas, que ia negar ele negou a ceia. Judas teve todo motivo para se arrepender, toda oportunidade ali. Mas como ele era o filho da perdição, diz a palavra de Deus, que quando ele saiu dali, Satanás entrou na vida dele, e ele fez tudo aquilo lá. Como a pastora falou, a pessoa vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Porque quando você aproxima de Deus, Deus vai entrando, o Espírito Santo. Você vai afastando, quem que vai entrar, irmão? Se afasta de Deus e encosta no capeta. Porque não existe casa vazia. E Jesus estabelece a ceia para você renovar a sua aliança com Ele. Ele falou: você vai fazer isso até que eu venha. Até que eu venha. Até que eu venha. Aí a pessoa fala: pastor, eu estou fraco. A ceia é para os fracos. Sim, é para os fracos, é para os doentes. Jesus veio para os doentes, para os fracos. Jesus não veio para os santos. Jesus falou que os bons não precisam de médico. Todo aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Porque se fosse esperar quem fosse santo para tomar ceia, ninguém tomaria ceia. E Jesus estabelece a ceia e fala assim: eu quero renovar a aliança contigo. Quando que se renova a aliança? Quando algo não está bem. Pode ser o namoro, o noivado, o casamento. Muitas vezes balança. Pode balançar. Mas quando o casal vai comer um cachorro quente junto, uma pizza, vai assistir lá um cinema, para conversar, se acerta, renova a aliança, aquele amor volta, tudo volta na paz. Exatamente isso. Cristo é o noivo e nós somos a igreja do Senhor. Ele quer sempre restabelecer a comunhão. Sempre. Jesus falou assim: vocês vão fazer a ceia, vai renovar a aliança comigo. Porque Ele quer renovar a aliança. Tem muito casamento que chega lá na frente e cabe em nada, porque nunca houve conserto, nunca houve perdão, nunca houve, a renovação da aliança. Quando eu faço aniversário de casamento, faz um bolo, bate um bolo lá. Se quiser comprar o bolo, bate um bolo, frita uma comida, o marido vai lá e compra um bolo, traz um bolinho. Valorize a sua esposa, valorize o seu marido. Porque casamento não é fácil, irmão. E Jesus, sabendo que nós não somos fácil, Ele sabendo que a gente não é fácil, Ele falou assim: eu vou armar uma estratégia, eu vou renovar a aliança com eles, até que eu venha. Porque se não fosse a Santa Ceia, irmão, nós esfriaria. A Santa Ceia é a hora de você fazer a reflexão: eu sou de Jesus, Jesus é meu. O meu lugar não é nessa terra, o meu lugar é no céu. Muitas vezes na nossa vida a gente fala assim: eu vou orar mais, agora eu vou orar mais. Muitas vezes participa de uma ceia, de um congresso, participa de um acampamento, de uma vigília. A pessoa volta tão animada para casa e fala assim: eu vou orar, agora eu vou ser diferente, eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou pegar firme. E aquela empolgação, e a pessoa realmente começa. Mas vai indo o tempo, ela volta lá de novo, lá atrás, fazer a mesma coisa, não lê a Bíblia, perde a vontade de orar, volta a ser a mesma coisa. E eu, esses tempos atrás, até estava falando para minha esposa, porque é engozado, irmão. A gente sempre está falando aqui: vamos no mais profundo, entra no mais profundo. O profeta falou assim: não é a água no pé, entra no mais profundo, no oceano do Espírito, tem experiência nova.
Não é assim? Tem experiência, não é água no joelho, vai entrando, e tem experiência, mas parece que de repente a onda vem do Espírito e parece que você está lá na praia de novo. Está lá na praia de novo. Aquele fogo passa. É tão difícil trazer um marido, uma esposa, um filho na igreja. É tão difícil. Para quem vem sempre. Aí começa a vir com você. Aí começa a faltar uma vez, duas vezes, três. De repente, não vem mais. Porque volta lá atrás. Aí aquele trabalho de novo para você trazer. Não deixa esfriar não, irmão. Não deixa esfriar não. Eu estou cansado, não tem problema, vai cansado, senta do meu lado, põe a cabeça no ombro e dorme que o pastor deixa. É melhor seu marido dormindo com você do lado aí do que lá na casa. Porque lá na casa ele não vai dormir, ele vai ficar assistindo. A sua mulher, seu filho. Porque aqui tem chance. Mesmo que esteja muito cansado, a palavra está entrando no consciente. A palavra está entrando. E depois que esfria, é muito difícil. Porque quando esfria, a pessoa volta a fazer tudo aquilo que fez, que motivou você a levar para Jesus, volta a fazer. E a Bíblia fala que muitas vezes os demônios saíram, volta a 7 e faz pior. Mas Jesus falou assim: por isso que eu estabeleci a Santa Ceia, para você renovar a aliança comigo. Renovar a aliança. Porque toda vez que comer esse pão, beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que eu venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Eu não tenho como examinar ninguém, nem você. O ser humano gosta de dizer: aquele não devia nem tomar ceia, aquele não devia nem tomar ceia. Talvez Pedro, Tiago falou: Jesus está dando um bocado do prato dele para Judas, que vai trair. Mas Jesus deu. Porque o Senhor dá oportunidade para todo mundo. Porque quando chegar aquele grande dia, ninguém vai poder dizer que não teve chance. Senhor, não tive chance. Jesus vai passar o filme lá, você tomando a ceia lá, comendo pão. Como que você não teve chance? Eu renovei a aliança com você. Foi você que quebrou a aliança comigo. A renovação da aliança com Ele é hoje. É para quem precisa. E eu preciso. Eu realmente preciso renovar minha aliança com Cristo. Estou casado, aí estou no pai em 32 anos de casado. Por que nós se aguenta, se atura? Porque nós renovamos a nossa aliança. Porque tem dia, tem tempo que dá vontade de mandar dar, né, irmão? Teve momento que dá vontade, mas só dá vontade. E a gente renova a aliança e toca o barco para frente. E vai viver em paz. E com Jesus ao seu lado. Jesus te ama. Jesus te ama. O amor dele é incondicional. O amor dele nos constrange. De tudo que a gente faz errado, ele ainda nos ama. E ainda fala assim: eu quero renovar a aliança com você. Eu quero você do meu lado. Eu quero estar com você. Eu quero. E nessa noite nós vamos renovar a nossa aliança com Ele. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
mais perto.